Feliz sábado, igreja. Que alegria estarmos aqui na presença de Deus. Você escolheu o melhor lugar para estar no mundo. E hoje nós estamos aqui para sentir essa presença maravilhosa. Então eu gostaria de pedir para você ficar de pé. E nós vamos elevar uma prece aos céus, para pedir por essa presença, para clamar por essa presença. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como está o seu coração aqui hoje, mas se tiver algum problema, deixe da porta para fora. Aqui você veio para desaguar com o Senhor, você veio para se quebrantar, você veio para buscar. Então se permita, abra o coração, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, que habita nos altos dos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado. Te agradecemos porque reconhecemos a sua grandiosidade e sabemos que tudo está no teu controle. Então, Pai, obrigado por nos permitir o respirar. Obrigado por nos permitir estar aqui, nos encontrando com irmãos, amigos. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor faz por nós, aquelas que nós conseguimos enxergar e aquelas também que talvez nós não percebamos. Entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Toma o controle de todas as coisas e que tudo se faça conforme a Tua vontade. Hoje viemos Te encontrar, viemos Te engrandecer, viemos Te exaltar. Então queremos solicitar mais forte do que nunca a Sua presença entre nós. Venha, reine, tome o teu lugar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Onde estão as nossas crianças? Bom dia, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Gael, Álvaro, Mateus, Noah, Cecília, Raíssa. Quantos de vocês gostam de ouvir historinhas? Eu amo ouvir historinhas. A Bíblia nos conta que há muito, muito tempo atrás, haviam 2 exércitos que brigavam muito. E cada um deles ficava localizado em um monte. E no meio desse monte havia um vale, que era um lugar mais baixo que o monte. Ficava de um lado a família de Davi e do outro lado os filisteus. E no meio dos filisteus havia um gigante que ele se achava o maioral, o mais forte dentre todos. E ele costumava descer no vale e falar assim: ninguém vai me vencer. Eu sou invencível. Ninguém há de lutar contra mim e vencer, porque eu sou o maior, o mais forte. E perto dali havia a família de Davi. Davi era um pastor de quê? Vocês lembram? De ovelhas, isso mesmo, Álvaro. E um dia o papai dele deu uma ordem: Davi, vai levar a comidinha dos seus irmãos, porque eles estão em uma batalha. Vocês sabem o que é batalha? É quando uma pessoa luta com a outra. Isso mesmo! E quando Davi estava chegando lá, ele escutou o gigante desafiando a Deus, falando mal do povo de Deus, falando que Deus não era forte, que nem mesmo Deus conseguia vencê-lo. Davi ficou muito triste e perguntou assim aos soldados: ué, mas nós não temos Deus? Por que ninguém se atreve a lutar contra esse gigante? Eu quero lutar e eu vou vencer. E os soldados fizeram o quê? Alguém sabe? Riram dele.
você é só um menino, você acha que você vai vencer esse gigante? Davi falou bem assim, eu quero tentar. E Davi foi até o rei e falou, rei, eu quero encarar esse gigante, porque eu tenho ao Senhor. E o que é que o rei fez? O rei falou, então tá bom, mas vamos colocar uma armadura em você. Vocês sabem o que é uma armadura? O que é? Não sei. A armadura é uma espécie de colete assim, bem duro, bem rígido, quase que intransponível, ou seja, nada consegue atingir aquele soldado com aquela armadura. Mas Davi era só um menino, e aquela armadura ficou muito, muito, muito pesada, quase derrubando Davi. E sabe o que Davi decidiu? Ele decidiu tirar aquela armadura. Não, eu não vou usar essa armadura está muito pesada. Eu tenho certeza que o Senhor Deus lutará comigo. E vocês acham que Davi foi ou não foi encarar o gigante Golias? Foi. Foi, isso mesmo. Mas antes de ir, ele pegou a funda, que lá no Nordeste a gente chama de baleadeira, e colocou uma pedrinha naquela funda. Ele recolheu 5 pedrinhas lá no riachinho e levou para derrotar o gigante. Quando o gigante viu, falou bem assim, mas você nem tem armaduras reais, como é que você quer me derrotar? E vocês acham que Davi teve medo ou teve coragem e foi adiante derrotar o gigante? Coragem. Coragem, porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando Davi pegou aquele estilingue, aquela baleadeira, ele colocou uma pedrinha e puf, deu na testa de Golias. E Golias caiu, sim ou não? Sim. Sim, e ele caiu morto. E naquele dia o exército comemorou a morte de Golias, porque finalmente o povo estaria livre. Sabe, crianças, nós podemos ser pequenos, podemos ser grandes, mas quando temos a certeza de que Deus cuida da gente, nós podemos todas as coisas. O que fez Davi vencer não foi aquele estilingue, não foi aquela funda. Foi a força, a coragem e a fé que Davi tinha em Deus. Então, todos nós podemos ser grandes Davis na vida dos outros. Quando estamos com Deus, nós podemos todas as coisas. Jamais se esqueçam disso, tá bom? Agora, nós vamos orar, tá bom, Gael? A gente vai orar. Então, vamos fazer a posição para oração, para a gente orar? A titia fala e vocês repetem, combinado? Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, porque o Senhor nos faz maiores que os gigantes. E todas as coisas podemos no Senhor que nos fortalece. Esteja conosco, por Jesus. Amém. Tem desenho para colorir ali, tá bom? Vamos lá. Feliz sábado, que bom ter você aqui conosco. E nós vamos começar exaltando e louvando o nome do nosso Deus. A gente sabe que a nossa estadia aqui na terra é passageira, amém? Mas o nosso caminho para a eternidade não deve ser sozinho, e ele só faz sentido se nós estivermos lado a lado. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé para cantarmos essa música.
vocês. Só mais uma vez. E eu gostaria que você pegasse a mãozinha do seu irmão aí do lado. E na hora em que a gente falar que nós vamos para o céu de mãos unidas, nós vamos erguer as mãos assim. Eu tenho certeza que Jesus vai ficar muito alegre de ver essa união, de ver esse povo reunido no mesmo propósito. Vamos lá? O refrão mais uma vez. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá, lá nas mansões celestiais. Amém. Que lindo que será esse momento. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. E muito em breve nós vamos ver o Rei nas nuvens do céu. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei vem vindo,
Amém. Você pode se assentar. Essa é uma das grandes músicas que nós temos no nosso cenário adventista. Já imaginou que cena extraordinária é esta? O Rei Jesus vem vindo com uma multidão de anjos, e naquele exato momento os túmulos começam a se rasgar, o chão se abre e milhares de pessoas, os nossos queridos, os nossos amados, ressuscitam um por um para encontrar-se com o Senhor Jesus. A ressurreição foi tratada por Paulo como um símbolo do batismo. E hoje é um dia muito especial. Dia 15 de novembro deixará de ser para 2 pessoas somente o dia da proclamação da República. Dia 15 de novembro é o dia do renascimento. Primeiramente para Sandra, que está aqui com a gente. A Sandra é uma querida, uma amiga, que começou a sua trajetória não aqui, mas lá na Bahia. E lá na Bahia, através de um pequeno grupo, Deus começou a ministrar ao coração dela, plantar as primeiras sementinhas do Evangelho, e que foi crescendo, crescendo, até frutificar, e hoje selar a decisão através do batismo. Mas você sabe que aquelas pessoas que estavam contigo também estão aqui hoje. Todas elas estão aqui. Aqui, ó. Sandra querida, nós do PG do seu coração, estamos aqui na torcida por você. Você é ungida do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e siga. Então nós estamos aqui felizes pela sua decisão. Que o nosso eterno Deus esteja do teu lado sempre, lhe dando sabedoria para fazer as melhores escolhas. Nunca esqueça, Jesus vai voltar e você precisa se preparar. Nós aqui estaremos em oração por você. Estamos aqui muito felizes. Nosso coração está transbordando de alegria porque você tomou a melhor escolha da sua vida. Que Deus te abençoe muito. Nós te amamos, viu? Muito. Sandrinha, é muito emocionante saber que uma sementinha que foi plantada há 17 anos e hoje ela está germinando. É muito emocionante, eu não tenho nem palavras, porque a minha emoção é muito grande. E estamos muito felizes por ver a sua decisão ao lado de Cristo. Continue nesse caminho e o nosso PG está aqui te esperando. Um abraço do PG Adoradores. Nós, adoradores, estamos felizes pela sua decisão. Parabéns! Elas estão muito felizes. E nós também. Tem 2 pessoas especiais aqui, não é, Sandra? Quem é? A Dilma. A Dilma? Cadê a Dilma? Tá aqui? Vem cá, Dilma. Fica aqui, ó, nesse cantinho. E quem mais? E a Giovana. A Giovana, sua filha. Pode vir também. Aqui nesse cantinho. Sandra, eu quero fazer 3 perguntas enquanto elas chegam aqui. Diante da igreja, diante de Deus. Primeira pergunta. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você aceita os ensinos bíblicos da igreja adventista? Sim. Você aceita ser batizada como um testemunho público de sua fé em Cristo? Sim. A igreja diz? Essa aqui é a sua igreja. Igreja, essa aqui é a sua mais nova ovelha. Vem cá. A gente tem um presente para você. A Lindina vai trazer aqui agora. Vai entregar para um dos seus familiares, tá bem? Esse é o seu kit de batismo. É com ele que você vai começar a sua jornada. Com Deus, com a Bíblia, com a missão. Que Deus te abençoe, tá bom? Sandra, que alegria para nós saber que Deus escolheu esta igreja para dar continuidade à sua caminhada. Começou lá na Bahia, aqui em São Paulo dá continuidade e vai terminar lá no céu na ressurreição. Por isso hoje, para que você seja adotada na família de Deus, receba o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e também o Espírito Santo como um penhor da vida eterna, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz? Amém.
entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Vou chamar agora mais uma pessoa, a Romy. Vem pra cá, Romy. A Romy também é uma amiga muito querida. Chegou à nossa casa, à nossa comunidade. Mas é uma história que não começou aqui também. Essa história começou aos 7 anos. Quando ainda bem pequena, ela acompanhava a sua mamãe à escola sabatina. Naquela ocasião, já havia o desejo de se batizar. Ela acompanhava a sua mamãe, acompanhava também a sua família. Ela veio a São Paulo para estudar aqui no Colégio Adventista da Liberdade. Estudou também no curso de enfermagem. A Jane foi a professora também. E ao longo desse período todo, ela tinha um forte desejo de se batizar, mas ainda não se sentia preparada. Mas Deus estava com você, cuidando do seu coração para que esse fosse o momento. E algumas semanas atrás, ela nos procurou e disse: agora é a hora. Já fiz os meus estudos, tenho a convicção desse passo, agora eu quero me batizar. E a gente vem conversando nesses últimos dias. Vocês precisam de ver a emoção que ela vinha construindo e sentindo por esse dia que vai acontecer, por esse momento que está acontecendo aqui agora, o batismo. Que gostoso é perceber o desejo, a vontade de uma pessoa se batizar como você, Romy. Eu fico muito feliz e privilegiado de poder ministrar esse momento a você. Tem gente da sua família aqui, não tem? Cadê? Tá aqui? Vem cá, vem cá. Fiquem aqui, ó. Recebam depois um abraço e um beijo molhado. Vem cá. Podem vir. Família que veio do litoral, podem vir aqui, ó. Fica aqui atrás. Tá aqui a filhinha Luna. Inclusive a Romy confessou para mim que ela tinha o desejo de ser mãe. E ela pediu a Deus que pudesse realizar esse pedido a ela. E após isso ela seria filha através do batismo. Louvado seja Deus, Romy. Eu vou te fazer 3 perguntas, vem cá. Primeira pergunta: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Aceita os ensinos bíblicos da Igreja Adventista? com toda certeza. Amém. E aceita também ser batizado por imersão? Sim, A igreja diz: Romy, essa é a sua igreja, sua comunidade. Igreja, essa aqui é a sua mais nova ovelha, tá bom? Pode continuar. Romy, que alegria para nós saber que hoje você toma uma decisão que já foi tomada. Hoje é apenas um símbolo daquilo que já ocorreu no seu coração. E para nós como igreja é um privilégio participar desse momento tão especial na sua vida, para que hoje você seja adotada na família de Deus e receba o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e também o Espírito Santo como um penhor da vida eterna. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
Que momento bonito, né? Uma alegria quando uma alma se entrega a Deus. Alegria para todos, festa no céu, festa na igreja. Isso é muito bom. É uma alegria. O fim do ano se aproxima, né? O tempo passa, nós já estamos no meio de novembro. Normalmente no final do ano nós temos muitas programações. E não vai ser diferente neste final de ano aqui na nossa igreja central. Temos várias programações, cantatas de Natal, temos o aniversário do Clube Centauro, uma programação muito especial. Olha o título: 8ª Convenção Municipal de Quartetos Vocais. O título é A Porta Está Aberta. Então nós teremos o Festival de Quartetos aqui na Central às 17 horas. Então marque aí na sua agenda, 17 horas, essa programação especial. Antes de entrarmos no momento do ofertório, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar nesse momento? Nosso Pai que estás nos céus, somos gratos por estarmos aqui na Tua casa neste sábado. Uma programação bela, um local aconchegante. Queremos pedir que o Senhor venha estar conosco, Senhor Deus. Somos seus filhos. Queremos ter o Senhor como prioridade em nossas vidas. Nos oriente quanto a isso. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Será que nós estamos colocando Deus como prioridade em nossa vida? Será? Vejam só. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você pode, você está falando em dinheiro, aqui não fala só em dinheiro. Fala de prioridade na nossa vida. Será que Deus é prioridade na nossa vida? Ele diz: antes de qualquer coisa, reconheça que tudo vem de Deus. Você reconhece que tudo vem de Deus? Jesus reforça isso lá em Mateus 6:21. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, aquilo que você valoriza, ele mostra na realidade quem você é, em quem você confia. Deus é prioridade. Hoje, um fato interessante ali atrás. Eu precisava de um papel, uma caneta para fazer uma anotação. E não achei ali em cima. Até recorri à Wanda, ela me deu um envelopinho, eu fiz as anotações do anúncio. Então hoje tudo está conectado. Celular, computador. E quando o seu celular acusa ali 5% de bateria, eu acho que muita gente entra em pânico. Meu celular vai parar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ligar o Waze? Como é que eu vou fazer o banco? Como é que eu... E assim por diante. Você perde o rumo. Mas será que nós estamos realmente dando prioridade? Será que nós estamos conectados com Deus no dia a dia? Será que Deus é mais importante em nossa vida? A Bíblia fala que Deus é a nossa fonte, não só de recursos, mas de vida, sabedoria e de direção. Quando nós estamos devolvendo nosso dízimo, entregando uma oferta, nós estamos confirmando que Deus é prioridade em nossa vida. Ele está acima de tudo. Às vezes, eu lido com o público adolescente. Eles podem dizer: olha, nós não trabalhamos, nós temos dinheiro. Ah, mas sempre sobra um pouquinho, né? Aquela mesada, aquele restinho do lanche lá que sobrou. Um Pix, experiência própria, você passa para o seu filho, você recebe isso, sempre sobra um pouquinho. Faça Deus prioridade na sua vida. Isso é muito importante. Não importa o valor, Deus não está se importando com o valor. Todos se lembram da história da viúva, ela deu 2 moedinhas que não significavam nada em termos econômicos, mas espirituais. Ela ali comprovou que Deus é a prioridade na vida dela. 2 moedas.
Então vocês, adolescentes, jovens, também façam Deus como prioridade. E nós também temos a Deus em primeiro lugar em nossa vida. Eu queria deixar esses princípios bíblicos com vocês. Honrem ao Senhor com suas primícias. Guardem o coração onde está o tesouro eterno. Permaneçam conectados à fonte. Sejam fiéis no pouco, para que Deus confie o muito. Prioridades. Deus é a prioridade em nossa vida. Está aqui o papel de volta. Você quer ofertar? Faça isso. Nos bancos aí da igreja está fixado um QR Code. Se você quiser ofertar pelo QR Code, abra o aplicativo do seu banco, aponte a câmera para o QR Code e faça ali a oferta. Então, não é só mostrar o celular, tem que abrir o aplicativo. Se você quiser uma oferta especial para a igreja, ao você direcionar pelos meios digitais, ponha no final 07, 50,07, 10,07. Isso quer dizer que você está ofertando para a igreja, para a manutenção da nossa igreja. E aqui também, no centro, nós temos as caixinhas. Na hora do ofertório, se você tem aí a sua oferta, o seu envelope de dízimo, deposite nessas caixas aqui. Daqui a pouco já começa a música. E não se esqueça, comprovantes. Se você fez qualquer transação digital, encaminhe o comprovante para a nossa tesouraria. Aqui estão as informações, os depósitos também da conta e o e-mail da tesouraria. Faça isso. Que Deus abençoe e conceda um ótimo sábado a todos. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos.
minha luz, eu te agradeço, querido Jesus.
Nesse momento nós vamos declarar que Ele é exaltado, Ele é soberano e Ele está acima de todo o universo. Você pode ficar em pé para exaltarmos o nome do nosso Deus. Pai, obrigado pela tua igreja. Hoje estamos reunidos aqui na consciência de que somos teus filhos e na certeza de que o Senhor preparou este lugar para nós. Obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus, a qual nós cantamos e nos alegramos, porque muito em breve Cristo virá. Pedimos mais uma vez a bênção sobre a tua palavra, que ela encontre um lugar em nossos corações e coloque diante de nós a convicção de que o Senhor nos ama. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Diminui só um pouquinho do retorno para mim. Podem se assentar, que bom que você está aqui nesta manhã. A gente tem conversado nas últimas semanas sobre teofanias. O que é teofania? Teofania é quando Deus resolve aparecer. Teofania é a manifestação visível de Deus. E quando Deus resolve aparecer, nada fica no lugar. O nosso coração não fica no lugar, as nossas ideias não ficam no lugar. Quando Deus resolve aparecer, há uma transformação. E eu e o pastor Andrei, a gente percebeu que há muitos episódios na Bíblia que tratam sobre teofania. É bem verdade que a gente associa as teofanias de Deus muito mais ao Antigo Testamento, porque Deus aparece de uma forma milagrosa, sobrenatural.
Mas ao longo do Novo Testamento, as aparições de Jesus também podem ser compreendidas como teofanias. As conversas, os diálogos, os encontros, os milagres. Sim, foram momentos em que Jesus apareceu na vida de tal pessoa e a vida daquela pessoa mudou completamente. Algumas pessoas, Jesus aparece em dado momento da vida e esta pessoa tem toda uma jornada para colher os benefícios desta salvação, mas em outros casos, Jesus aparece para pessoas quando elas estão muito próximas da morte. Eu sou pastor há quase 10 anos, aliás, há 10 anos. E eu já tive algumas experiências de me deparar com pessoas no leito de hospital, que na verdade se transformou no leito de morte. Já tive uma ocasião, por exemplo, em que fui ungir uma pessoa, e após a unção a pessoa morreu. Então, o momento em que Deus encontra a pessoa, o momento em que Deus se depara e se manifesta com uma pessoa, é muito individual, muito particular. Deus se encontra conosco. Existem aqueles momentos em que Deus se encontra conosco e a gente chora, a gente tem todo tipo de reação, todo tipo de emoção. Mas há momentos em que Deus se encontra conosco, em que ocorre um lampejo, uma ideia, um insight, e aquela frase, aquela ideia, aquela impressão, ela muda a nossa rotina de vida, a nossa dinâmica de existência a partir dali. Conversava na semana passada com um amigo pastor, e ele me disse, olha, na semana passada a lição trouxe uma ideia, uma informação que resolveu algo para mim de 27 anos. Há 27 anos eu carregava uma dúvida, na verdade era um trauma, e depois de 27 anos, uma frase despretensiosa que o autor colocou na lição, resolveu todo um dilema que eu carregava há tanto tempo. Então Deus se manifesta de inúmeras maneiras. É por isso que a gente chamou essa série de teofanias urbanas. Porque as teofanias não ocorreram somente na Bíblia, num contexto do primeiro século, ou dos séculos anteriores a Jesus. Elas ocorrem hoje, elas ocorrem agora. Em dado momento, em dada circunstância, como uma palavra, uma música. A minha mãe, por exemplo, ela começou a frequentar a igreja, meu pai começou a frequentar a igreja primeiramente, frequentava aos domingos com a minha irmã, e um dia ele chamou a minha mãe para frequentar também. E ela ia, sábado após sábado, era maçante, era ruim, ela ia porque meu pai ia, então ela ia para acompanhá-lo. Em dado momento, num dia, num culto, uma pessoa pregou, uma pessoa muito simples, e uma outra pessoa cantou no final, e aquilo foi um despertar. Minha mãe chorou copiosamente, e a partir daquele momento, ela nunca mais deixou a igreja. Então tal é a forma como Deus se comunica conosco, se manifesta diante de nós. E quando Ele se manifesta, Ele muda tudo. Eu quero compartilhar com vocês a teofania talvez mais extraordinária de Deus, que é a cruz. A gente teve 2 lindos batismos hoje. Eu, como pastor, esta é a cerimônia que eu mais gosto de ministrar, que é o batismo. Eu amo essa experiência. As 2 experiências mais marcantes que vivi na minha vida, primeiro, o meu primeiro batismo, Yasmin, 8 anos, quando eu a batizei. Meu primeiro batismo após ser ordenado. E a segunda experiência foi ver o meu filho nascendo. O médico rasgando a bolsa, tirando para fora. Aquela cena foi extraordinária. As 2 cenas mais marcantes. E a gente viveu hoje um batismo. E o batismo, ele remete à cruz. Ele remete a essa teofania de Deus, que é singular. Essa teofania que impressiona. Essa teofania que escancara o amor de Deus por nós. E eu quero te convidar hoje a tomar um lugar junto à cruz. A gente vai ver algumas pessoas aqui, algumas histórias, que se encontram na cruz. A cruz é a teofania máxima de Deus, e na cruz se reuniram algumas pessoas. E eu te convido a abrir primeiramente em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Muitas personalidades no contexto da cruz. Certamente daria uma outra série aqui. Falar sobre Simão Cirineu, falar sobre Malco, o servo que teve a sua orelha cortada, falar sobre Pedro,
falar sobre João, hoje eu vou começar falando sobre Barrabás. Capítulo 27 de Mateus, versículo 15, diz assim: Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado a Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse a Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que ele seja crucificado. Pilatos perguntou: mas o que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Quem era Barrabás? Quem era Barrabás? Um ladrão. A Bíblia, ela não fala muito sobre quem era Barrabás. Ela não discorre sobre quem era pai de Barrabás, mãe de Barrabás, qual era a história de Barrabás. O que a gente sabe sobre Barrabás é que ele era um criminoso e foi condenado, segundo alguns estudiosos, por rebelião e homicídio. No primeiro século, muitas pessoas arrogavam para si o direito de serem o Messias. As profecias indicavam que o Messias surgiria por aquela época. Então muitos traziam para si essa responsabilidade, essa incumbência de serem o Messias. E iniciavam uma rebelião. Traziam pessoas para perto de si, grupos, facções, partidos. E essas pessoas então, motivadas por esse líder carismático, entravam numa rebelião com o Império Romano. Como Barrabás era o líder, ele foi preso. Então ele foi preso, julgado e sentenciado por rebelião e homicídio. Por ocasião da Páscoa, Pilatos sabia que era comum que soltasse um prisioneiro. Ele, na verdade, era um preso político, então tudo bem se ele fosse solto. Era comum que se soltasse um prisioneiro e que se prendesse então uma outra pessoa, trocasse. Então ele disse: olha, tudo bem, então eu vou trocar Jesus por Barrabás. Ele imaginava que os judeus não quisessem isso, porque Barrabás era também alguém que havia dito que era o Messias. Mas não deu certo. Infelizmente não deu certo e eles quiseram que Barrabás fosse solto e Jesus fosse preso. Quem era Barrabás? O nome Barrabás é um nome complexo, é um nome composto, melhor dizendo, desculpa, um nome composto. Bar é filho. Por exemplo, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Barrabás é filho de Abá. Abá significa pai. Então, Barrabás, Bar-Abá, é filho do pai. Ou seja, o filho do pai, injusto, o filho injusto do pai, foi solto. E o filho justo do pai foi preso. Jesus é o filho justo do pai. Barrabás, o filho injusto do pai. E Barrabás foi solto para que Jesus fosse preso. Barrabás foi libertado para que Jesus fosse condenado. Se eu estivesse junto com a multidão, reconhecendo quem eu sou, eu faria o mesmo pedido que a multidão fez. Por quê? Porque reconhecendo quais são os meus pecados, quais são as minhas lutas, reconhecendo qual é a minha enfermidade, eu precisaria que Jesus fosse preso, condenado, morto, crucificado, para que eu tivesse salvação. Então o filho injusto de Deus foi liberto. E Barrabás é uma figura, é um representante de todos nós. O mentiroso foi libertado. O assassino foi libertado. O orgulhoso foi libertado. O invejoso foi libertado. E o justo, filho de Deus, foi condenado.
Essa cena que a Bíblia descreve para nós, ela nos remete a uma ideia que eu ouvia muito quando eu era mais novo. Entrei para a igreja adventista no começo dos anos 2000. Fui batizado 1º de janeiro de 2002. Entrei na igreja dia 31 de dezembro, saí da igreja dia 1º de janeiro, ao pôr do sol. Fui batizado nessa ocasião. E quando eu era bem mais novo, na igreja do interior de São Paulo, em que eu frequentei e vivi durante muito tempo, era muito comum ouvir uma frase, uma crença, que se difundia na época. A crença era assim: cuidado, o seu nome pode estar passando agora no dia do juízo. Você já ouviu essa frase? Quando eu ouvi essa frase, a primeira ideia era: e agora? Quais pecados eu não pedi perdão ainda? E agora? Será que tem algum pecado que eu não me lembro? Aquilo gerava um certo tremor. Eu me converti aos 12 anos, ou melhor, eu comecei a me converter aos 12 anos, e aquela ideia, para alguém que eu era um adolescente, tive as minhas rebeldias, mas eu tinha um aspecto muito religioso. Tanto é que se eu não fosse pastor, eu já desejei ser padre. Então eu tinha assim, uma predisposição para a religião. Então aquela ideia, para mim, que fazia muita coisa errada, que fazia muita coisa escondida dos meus pais, pensava assim: uau, eu estou morto, eu estou frito, eu estou complicado aqui. Cuidado, o seu nome pode estar passando agora no dia do juízo. Mas essa ideia de Barrabás, ela nos traz uma outra ideia. Quem é que está sendo condenado aqui? Barrabás ou Jesus? Jesus. E quem é que está sendo liberto? Barrabás ou Jesus? Barrabás. Ou seja, enquanto o juízo transcorre no céu, quem está sob júdice é Deus. É o caráter dele que está sendo confrontado, não é o meu. Sim, é verdade que Satanás, ele confronta Deus dizendo: não, o Renan não pode ser salvo. O Renan não pode pertencer a esta ordem celestial. Mas enquanto o Satanás clama, Jesus diz: o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue, eu morri por ele. Então veja, enquanto o caráter de Deus está sendo colocado à prova, eu e você estamos sendo libertados. Então não há por que temer o juízo. Cuidado, o seu nome pode estar passando agora pelo dia do juízo, deveria ser mudado assim: parabéns, o seu nome está passando agora pelo dia do juízo, porque se você está no hall de membros que estão passando pelo juízo, quer dizer que você foi salvo, quer dizer que o seu nome está escrito no livro da vida, e portanto, você pode ter a certeza e a garantia da salvação. Barrabás é liberto, Jesus é condenado. Nós estamos sendo libertos, enquanto Jesus está sendo condenado no céu. Condenado no sentido de ser colocado à prova, o seu caráter está sendo confrontado em todo o universo. Como salvar essas pessoas? Por que salvar essas pessoas tão pecadoras? E Jesus diz: eu morri por elas, eu enfrentei a morte por elas, e eu ressuscitei para que haja salvação para cada uma delas. Essa é a primeira pessoa, Barrabás. Abra sua Bíblia agora em Lucas. Lucas, capítulo 23. Certo compositor da nossa cidade, Capão Redondo, chamou ele de o primeiro vida louca da história. Não sei se você se lembra desse episódio, mas o primeiro vida louca da história, na verdade se chamava Dimas. Eu não sei se esse era o nome dele, de verdade. Os estudiosos dizem que sim, o Dimas e o Gestas, o bom e o mau ladrão. O tal primeiro vida louca da história. E o capítulo 23, versículo 39 diz: um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra Jesus dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Verso 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Veja, eu acho interessante que
antes de viver esse momento aqui, Jesus está libertando um criminoso. Mas antes de viver esse momento, ele estava com Barrabás. Veja que Jesus foi colocado como um criminoso. E após ser colocado como um criminoso, ele agora salva um criminoso. Ele se torna um ser humano para salvar os seres humanos. Jesus desce ao nível em que nós estamos, para salvar-nos na condição em que nós estamos. Esse é o ponto aqui. Quando Lucas descreve esses dois criminosos, ele usa a palavra malfeitor. Essa palavra malfeitor é a palavra que Lucas usa diferente dos outros evangelistas. A palavra malfeitor refere-se a um criminoso de alta periculosidade. Não era um ladrão de celular, não era um ladrão de varal. Era um criminoso realmente muito ruim. E esses dois criminosos estão ali. Um de um lado, outro do outro. O que podemos saber a respeito deles? Também não muita coisa. Nós não temos muitas informações. Mas a gente pode fazer algumas conjecturas. Como é que a sociedade considera um criminoso? Um malfeitor? Um fora da lei? A sociedade considera um criminoso como alguém em potencial perigo. Criminoso é alguém perigoso. Então a gente precisa trazer todo o rigor da lei em cima desta pessoa, porque o criminoso é perigoso. Como é que a religião, nós cristãos, enxergamos pessoas assim? Perdidas. Essas pessoas estão perdidas. Tiveram inúmeras oportunidades de aceitar a Deus. Sim, o Espírito Santo conduziu a vida dessas pessoas, mas elas não quiseram aproveitar todas as oportunidades. São perdidas, perigosas, perdidas. Como é que a família de uma pessoa assim a considera? Prejuízo. Você é uma vergonha para a minha família. Você é uma vergonha para o meu nome. Você é um prejuízo para a nossa família. Perigo, perigoso, perdido, prejuízo. Como é que o criminoso se enxerga? Passageiro. Eu e a minha esposa estavam aqui. E eu fiz estágio, e ela estava junto também, algum tempo atrás, 10 anos, 2013, 12 anos. E a gente visitou uma comunidade aqui de São Paulo, e a gente conversava com os meninos dessa comunidade. E eles não tinham sonhos. Eles sabiam que durariam muito pouco. Eles sabiam que a vida deles era muito passageira. Então, era difícil ensinar sobre volta de Jesus, nova terra, futuro, para pessoas que que não enxergavam o seu amanhã, que não enxergavam o dia seguinte. Então, esse tipo de pessoa enxerga a sua vida como sendo passageira. Perigoso, perdido, prejuízo, passageiro. Era assim que essas pessoas se enxergavam nessa época e também agora, os malfeitores. Mas como é que Jesus enxergava essa pessoa? Leia comigo o versículo 33, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como é que Jesus enxerga esse tipo de pessoa? Perdoado. A sociedade enxerga como perigoso, a religião enxerga como perdido, a família enxerga como um prejuízo, e ele se enxerga como passageiro. Mas Jesus olha para essas duas pessoas, para pessoas nessa condição, e enxerga como perdoados. E quando este malfeitor se depara com esta situação, com esta fala, com este incidente, ele começa a viver uma realidade que ele nunca viveu. Porque a vida inteira, ele sempre tirou e sempre esperou o pior das pessoas por conta disso. Mas neste exato momento em que ele está sendo sentenciado à morte, em que ele está sendo crucificado, o versículo vai dizer que Jesus o perdoou. Então, peraí, esse cara é diferente. Eu não sei se um dia eu fiz algo ruim para essa pessoa, mas ele está oferecendo para mim um perdão que eu não mereço. Ele está oferecendo para mim uma condição que eu não fiz nada para merecer isso. Ele está me enxergando como perdoado. E aqui, neste momento, ele tem um lampejo. Ellen White tem uma declaração
que ela diz que quando uma pessoa está longe de Deus, está vivendo a sua própria vida, e ela tem um lampejo, um insight, uma ideia, Deus move todo o céu para se valer, para se aproveitar dessa única oportunidade e trazer a pessoa de volta. Então, naquele único instante, essa pessoa que a vida inteira fez coisa errada, essa pessoa que defraudou muita gente, essa pessoa que manipulou muita gente, essa pessoa que talvez até tivesse matado muita gente, essa pessoa, neste único momento da sua história, ela tem um lampejo, um insight. Peraí, esse cara é diferente. Eu nunca vi uma pessoa assim, perdoar sem nem me conhecer, perdoar sem que eu mereça. Jesus então o perdoa. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem como ressignificar a sua própria história, eles não souberam como ressignificar os seus traumas, eles não souberam como administrar as mazelas da sociedade, eles não souberam lidar com toda a carga que a sociedade colocou sobre eles. Por isso, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui a gente pode olhar um pouco mais de misericórdia para aquele que comete o erro, com muito respeito a quem sofreu o erro. Mas aqui, quando ele tem esse lampejo, ele pede ao Senhor. Versículo 42. Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. A sociedade se esqueceu de mim, a religião se esqueceu de mim, a minha família se esqueceu de mim. Por favor, lembre-se de mim. Por favor, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Ele vai dizer para o seu colega, a nossa punição é justa. Ele está reconhecendo o seu pecado. Nós estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Ele reconheceu a sua enfermidade, mas este não fez mal nenhum. Ele reconhece a pureza de Cristo. John Newton, aquele que escreveu a música Graça Excelsa, ele, no seu leito de morte, ele disse as seguintes palavras: não tenho certeza de como será o meu dia amanhã, mas eu tenho duas certezas. Primeira, eu sou um grande pecador. Segunda, Jesus é o meu grande Salvador. E esse homem reconheceu, eu sou um pecador, eu sou um malfeitor, a minha punição é justa, eu mereço o que eu estou vivendo e passando. Mas tem este homem que é puro, e graças à pureza dele, eu posso ter uma nova chance. Lembre-se de mim quando vier no seu reino. Esse texto nos traz uma ideia de que há mais graça no coração de Deus do que pecado em seu passado. Há mais graça no coração de Deus do que pecado em seu passado. Você pode guardar esqueletos no armário. Você pode ter vivido uma vida toda errada. Você pode ter fracassado muito na vida. Você pode estar aqui guardando muita coisa de quem está próximo de você, escondendo. Mas o texto vai dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em seu passado. Jesus oferece a salvação para qualquer pessoa e em qualquer condição. O primeiro vida louca da história, na condição em que ele estava, Jesus ofereceu a ele a salvação. Essa é a primeira ideia. A segunda está aqui no verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O professor Amin Rodor, nas nossas aulas de teologia, ele tinha algumas frases emblemáticas. Enquanto ele ministrava suas aulas, ele ia lendo todo o seu material, que a gente ia tentando anotar, e às vezes ele soltava algumas frases assim que a gente imediatamente anotava. Quem estava dormindo, acordava, anotava. Era extraordinário. Frases emblemáticas. E uma vez ele soltou essa frase: Jesus transformou o Calvário num tanque batismal. Jesus transformou o Calvário num tanque batismal. Virtualmente aqui, o Dimas foi batizado.
E nesse momento que ele é batizado, ele começa agora uma nova vida. E o que você faz quando começa uma nova vida? Você vai mais vezes à igreja, você lê mais a Bíblia, você começa a galgar os degraus da santificação, né? Como entendendo que a santificação seja uma escada, embora não seja, mas você pensa assim, uau, eu estou feliz, eu estou grato, e eu estou avançando agora. Eu não era mais a pessoa, eu não sou mais a pessoa quem eu era, e agora eu estou mudando e me tornando uma outra pessoa. Então você está lá, né? Aí você acaba pecando, você se decepciona muito, mas tudo bem, vou voltar, vou continuar. Você começa a fazer algumas práticas religiosas. E enquanto você faz essas práticas religiosas, você se vê como mais próximo de Deus. Então, à medida que eu oro mais, estou mais próximo de Deus. À medida que eu sigo algumas práticas, eu penso assim, nossa, eu estou mais próximo de Deus. Olha só como eu estou diferente do que eu era antes. A gente começa a se orgulhar até. Só que no caso do Dimas, ele não tinha essa possibilidade. Por quê? Porque ele vai morrer em alguns minutos. Ele vai morrer, talvez, em algumas horas. Mas ele está próximo da morte. Ele não tem como ler a Bíblia, não tem como orar, não tem como seguir reforma de saúde, não tem como seguir reforma do vestuário, nada. Não tem como fazer nenhuma prática. Agora você imagina, então, que Dimas está lá no céu. Volta de Jesus, Jesus volta, ressuscita o Dimas, e aí a gente vai para o céu. Chega no céu, a gente conhece lá o Abraão, Moisés, os heróis da fé. Nossa, quanto vocês lutaram para estar aqui, quanta coisa vocês enfrentaram, quantas provações vocês experimentaram e estão aqui, louvado seja Deus. Aí você encontra agora uma rodinha de pessoas, e nessa rodinha uma outra pessoa conversando, explicando. Você vai até lá e você vê que é o Dimas. Quem é essa pessoa aí? É o Dimas, o bom ladrão. Ah, boa, quero conversar com ele. Dimas, você sabe o que é justificação? Não. Sabe o que é santificação? Também não. Sabe o que é a doutrina do santuário? Não sei nada disso. Tá, mas como é que você está aqui? Não sei. O que eu sei é que o homem da cruz do meio disse que eu poderia estar. O homem da cruz do meio disse que eu poderia estar. Em outras palavras, Jesus oferece a salvação para esta pessoa, e ela é uma garantia hoje, aqui e agora. Não são os nossos sucessos espirituais, não são os nossos fracassos espirituais. A garantia de Jesus é a sua própria palavra. Ele disse para você, você está salvo em Cristo Jesus. A Romy e a Sandra, a salvação já é uma realidade para elas. A salvação iniciou a partir desse momento. Ou melhor, quando elas decidiram entregar a sua vida a Jesus. Isso aqui é apenas um símbolo. Mas uma vez que elas decidiram entregar a sua vida a Jesus, a vida eterna já começou. A vida eterna para o Dimas começou neste momento. Quando ele disse, por favor perdoa-me, por favor conceda-me uma nova oportunidade, por favor lembre-se de mim quando você estiver no paraíso. Jesus nos dá a certeza da salvação hoje. Quantos aqui têm a certeza da salvação? Deixa eu ver as mãos. Louvado seja Deus. Já houve momentos em que eu perguntei a mesma coisa e poucas pessoas levantaram a mão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que essa igreja está compreendendo a salvação em Cristo Jesus. A certeza da salvação é uma realidade que pode ser desfrutada hoje, aqui e agora. Mas pastor, e se eu pecar? Se eu pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A salvação é uma certeza, é uma realidade. E é por isso que a gente canta, é por isso que a gente se expressa, é por isso que a gente louva, é por isso que a gente ergue a mão para o céu para dizer, Senhor, obrigado. Esse é o lugar em que eu estou e é aqui que eu quero permanecer, porque longe daqui não há vida, longe daqui não há salvação. Para onde iremos se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Não são os nossos sucessos, não são os nossos fracassos, é Cristo. É a garantia da palavra dEle que nos dá condições de vivermos essa vida que nós vivemos, a certeza da salvação. E por último, verso 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No primeiro século, os criminosos eram crucificados por semelhança. Então, se você matou, você vai ser crucificado com outros assassinos. Se você roubou, você vai ser crucificado com outros ladrões. No dia em que Jesus foi crucificado, não havia ninguém que tivesse cometido um delito semelhante ao de Jesus. Então Jesus foi colocado junto com estes dois criminosos, completamente diferente de ambos, da direita e da esquerda. E aqueles dois criminosos, talvez fossem amigos, talvez fossem conhecidos, talvez cometessem os seus crimes juntos. Mas naquele momento de suas vidas, eles estão um à direita e outro à esquerda. Naquele momento eles estão a poucos metros de Jesus. Mas um toma uma decisão em favor de Cristo e o outro não. Embora eles estivessem muito próximos, na eternidade eles estarão completamente separados. Porque o mundo se divide não em liberais e conservadores. O mundo não se divide a partir das nossas ideias pré-concebidas. O mundo se divide entre aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que não aceitaram Jesus. Todos são pecadores. Quando Jesus diz em João capítulo 10, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Espera aí, eu achei que ovelha era só quem estava na igreja. Não, meu querido, minha querida. Ovelha é quem está lá fora também, vivendo sabe Deus o quê. Ainda tem outras ovelhas. Sim, quando Jesus voltar, aí sim haverá ovelhas e bodes. Mas enquanto esse dia não chega, é todo mundo ovelha. Todo mundo cheira ovelha e todo mundo cheira mal ovelha. Cheiro do pecado. E se não for a graça de Cristo para mudar esta ovelha, para mudar esta pelagem, para tingir essa pelagem de um branco ainda mais puro, nós não seremos nada. Eles estavam próximos um do outro, viveram vidas próximas, delitos próximos, sentenças próximas, mas na eternidade estarão separados por causa das suas escolhas diferentes. Isso nos traz uma importante lição. Jesus pode desconsiderar todas as escolhas ruins da sua vida se você fizer uma única escolha boa. Este criminoso, Dimas, a vida inteira uma vida errada, a vida inteira decisões ruins, mas no último minuto, ele tomou uma decisão boa, que anulou todas as outras decisões ruins. Pastor, eu acho isso muito injusto. É graça, não é injustiça. É graça, não é injustiça. Jesus contou a parábola, né? O dono da vinha chamou um grupo para trabalhar às 9, o outro para trabalhar ao meio-dia, o outro às 3 e o outro às 5 da tarde. O dia de serviço terminava às 6. Todo mundo recebeu o mesmo salário. E o pessoal das 9 questionou: peraí, a gente está aqui bastante tempo, a gente está aqui há muito tempo trabalhando, nos esforçando. Como assim eles vão ganhar o mesmo que a gente? São histórias diferentes, são caminhos diferentes. Mas todo este grupo, Deus está fazendo um esforço descomunal para salvar todos eles. E Deus usa formas diferentes, abordagens diferentes para alcançar cada pessoa. Mas o ponto aqui é, Jesus pode desconsiderar todas as escolhas ruins de nossa vida a partir de uma única escolha boa. Você pode ter tido muitos fracassos na vida, mas a sua vida não precisa ser um fracasso. Você não é definido por um ou dois erros. Jesus pode desconsiderar tudo que você viveu e mudar daqui para frente se você tomar uma única decisão, a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Um ou dois erros não definem uma pessoa. Um ou dois erros não definem quem de fato é você. Estes são algumas das histórias que nós encontramos na cruz. A história de Barrabás,
a história de Dimas. Qual é o nosso lugar junto à cruz? Qual é a nossa história junto à cruz? A gente pode ter a certeza de que na cruz todos nós encontramos lugar, todos nós encontramos refúgio. Obrigado, Santo Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela certeza da salvação. Obrigado porque o Senhor nos considera como teus filhos, mesmo sendo nós quem somos. Sim, é bem verdade que temos uma vida às vezes muito mais justa do que os outros, justa nos nossos padrões. É bem verdade que olhamos para algumas pessoas considerando que elas estão muito distantes e nós estamos mais próximos. Mas, por favor, ajude-nos também, assim como Cristo, a criar proximidade com toda e qualquer pessoa, para que a gente possa se lembrar de que somos teus filhos e de que temos muitos irmãos. Abençoe cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém.